Olá, pessoal. Nós somos o canal Pianos, somos um canal de conteúdo jurídico e hoje nós vamos dar continuidade à série das histórias das Constituições. Se eu não me engano, a gente parou em alguma parte da Constituição de 1891. Eu vou fazer um breve resumo aqui das principais características da Constituição de 1891, para a gente passar logo ela e começar logo a Constituição, a comentar sobre a Constituição de 1934. Bom, eu peguei esse quadro sinótico do livro do professor Flávio Martins, um professor muito bom, recomendo a leitura dele, assim como o do professor Pedro Lenza também, muito didático ele. Mas quanto às características da Constituição de 1891, sobre os direitos e garantias fundamentais, previa, além de direitos políticos, excluídos mendigos, analfabetos e mulheres, direitos individuais. Previu o HC, né, o habeas corpus, que tutelava qualquer direito, e não apenas a liberdade de locomoção. O nome oficial era Estados Unidos do Brasil. A forma do Estado e forma de governo era a República Federativa, adotando o presidencialismo como sistema de governo. A religião oficial, não havia religião oficial, sendo o Brasil um Estado laico ou leigo. A separação dos poderes. Sobre a separação dos poderes, adotou-se a tripartição dos poderes, prevendo a harmonia e independência entre eles. O bicameralismo do Congresso Nacional e criou-se o Supremo Tribunal Federal. A reforma constitucional era uma constituição rígida, adotando um procedimento mais rigoroso de alteração, e pela primeira vez também previu as cláusulas pétreas, como a federação e a república. E sobre o controle de constitucionalidade, ela previu o controle difuso de constitucionalidade, cabendo ao Poder Judiciário, no caso concreto, apreciar a constitucionalidade das leis e atos normativos. Bom, E aqui eu abro um parênteses, né, para falar da questão do anticlericalismo na República Velha e a adoção do Estado laico. Tanto é que na Constituição de 1891 a gente tem notavelmente a supressão de qualquer referência a Deus, né, no preâmbulo. Normalmente os preâmbulos das nossas constituições têm a referência sob a proteção de Deus. Na Constituição de 1891 não tinha. E o anticlericalismo vai ser uma marca muito forte dos políticos da República Velha, em sua maioria, né? Claro, com exceções, como, por exemplo, o nosso ex-governador, Dr. José Américo. Sim. Aí, como o Gabriel falou aí, depois da Constituição de 1891, vai começar aquele período bem conhecido da República Velha, né? Que começa com a República da Espada, com os governantes lá militares governando o Brasil, o Deodoro da Fonseca, e também o Floriano Peixoto, né? Era considerada a República da Espada. E foi até 1894, se eu não me engano, esse período. Aí depois, o Brasil foi governado por governantes civis, presidentes civis, que eram muito ligados à área agrária ali, né? A Isso, questão agrária. Exatamente. Nobreza da terra. Nobreza da terra, exatamente. E eu acho que, se eu não me engano, era o nome dessa parte da história, eles denominam a República dos Oligarquias, né? Uhum. Aí, esse período ficou muito conhecido pelo coronelismo Quase eleitoral. Exatamente. E ficou conhecido como só um adendo não, uma nota de rodapé. Tem um documentário muito bom pra entender esse período, assim, até pra contextualizar para onde vai chegar, que é na Era Vargas, que é Princesa do Sertão, o nome. Não sei se tu já viu. Já ouvi falar. Já assistiu, Leandro? Não, nunca assisti. É muito bom. Fala aqui sobre a história da cidade de Princesa Isabel, né, aqui no interior da Paraíba, que era um coronel que governava a cidade e ele entrou em conflito com João Pessoa, que foi candidato a vice na chapa de Getúlio. E ele foi assassinado, João Pessoa, foi um crime passional, não teve nada de político.
Sendo que A morte dele virou um símbolo político. Exato, com Vargas, o diplomata. Oswaldo Aranha, sim. o outro lá, o avô do Collor. Lindolfo Collor. Acho que era isso, Lindolfo Collor. Sim. Estavam todos juntos lá e fizeram a Revolução de 30, que veio o próximo período. Sim, aí ficou conhecido, os dois partidos ficaram dominando a questão política, né, no Brasil, o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. Aí ficou conhecido como a política do café com leite. Mas aí aconteceu um fato da história que, se eu não me engano, era o Washington Luiz, o presidente paulista. Aí acabou que quem sucedeu ele foi Luiz Prestes, Uhum. e era também um paulista. Sim. Júlio Prestes, se eu não me engano. Júlio Prestes, Luiz Prestes é Júlio o Prestes, comunista. exatamente. Aí isso levou o pessoal fazer uma forte oposição, porque assim, era a política do café com leite, né? Tinha que ficar revezando ali entre os paulistas e os mineiros. E quem assumiu o poder foi Getúlio Vargas, Exato. através da Revolução de 30. Perfeito. E isso levou a Getúlio Vargas baixar um decreto, acho que foi o decreto 19.398, de 11 de novembro de 1930, no qual ele traça lá as linhas mestras das suas competências. Era como se fosse uma espécie de Lei fundamental. lei fundamental. Uma Constituição provisória. É uma por Constituição assim dizer. provisória, é uma pré-constituição. Aí depois disso, veio o quê? Que eu não lembro mais. Então, aí, antes da gente começar a Constituição de 34, propriamente, e entrar na Revolução de 30 no aspecto jurídico, é pertinente a gente falar um pouco da Reforma Constitucional de 1926. A Constituição de 1891, ela teve poucas emendas, e a mais importante foi exatamente essa Reforma Constitucional de 26, que foi alardeada como uma grande reforma que ia mudar mais da metade dos artigos. Terminou mudando menos coisas, mas teve alguns marcos na nossa história jurídica que são pertinentes a apontar. Então, foi na Reforma Constitucional de 26, por exemplo, que acabou o habeas corpus como mandado de segurança, né? Então, o habeas corpus, a partir dessa reforma, ficou como a gente conhece hoje, unicamente para tutelar o direito de ir e vir. A gente teve também o fortalecimento da intervenção federal, que foi a parte mais importante da reforma constitucional, porque antes a intervenção tinha hipóteses muito restritivas. E foi o propósito dessa reforma exatamente deixar a intervenção federal uma coisa mais fácil de ser deflagrada pelo governo federal, para garantir a unidade do território. Inclusive, eu acho que isso é uma tendência em todas as outras constituições depois de Sim. somente aumentar o poder federal, né? Com certeza. Intervenção nos estados. A de 37, notavelmente, né, Exato. que vai Sim, ser sim. a mais centralizadora de todas. E a gente teve outras coisas também. No plano processual, por exemplo, foi na reforma de 26 que surgiu o poder da Suprema Corte de decidir em grau de recurso as causas em que a lei federal foi interpretada de forma divergente entre dois tribunais. Então, o que hoje é o permissivo C a linha C do RESP, né? Então, tem alguns marcos importantes da nossa história jurídica que passam por essa reforma. Isso foi em 26, né? Isso, 26. 1926. Sobre a Constituição de 1891. Exato. Ok. Aí depois veio, eu vou me arriscar a falar de novo, o Coronelismo. coronelismo eleitoral, que era o voto era aberto, né? Por isso que os coronéis eles poderiam fazer o controle dos votos dos eleitores que estavam ali no seu curral eleitoral, né? Que falam. E assim, o voto era aberto. Vocês pensam, tipo, depois disso não houve mais voto aberto, voto público, né? E parecia, se eu não me engano, tinha também a questão do voto de bico, que eles faziam alterações nos próprios relatórios das urnas eletrônicas. E, tipo, não era bem um voto, né? Mas não sei por que também eles falavam voto de bico também. Mas, enfim, Getúlio baixou esse decreto, né? E teve o governo provisório, até 34.
E a Constituição de 34 foi muito influenciada pela Constituição de Weimar, né? A Constituição alemã. E do México E do também. México também. E também a Constituição espanhola, né? De Cádiz. 31. Ah, sim. Não, de Cádiz não, foi Sim. de A 31. republicana mesmo. A republicana mesmo. Que é assistencialismo puro, não é isso? É, exatamente. Aquele Foi a primeira welfare Constituição. state, né? Foi a primeira Constituição brasileira a prever os direitos sociais, né? Sim, exato. Máximo e os direitos dos trabalhadores. Eu acho que o marco jurídico mesmo desse primeiro momento, né, da era Vargas foi a CLT, né? Sim, a CLT. Foi logo na Exato. 34, não é isso? Foi 34. E aqui a gente abre um parênteses para falar também que a Constituição de 34, no dispositivo que fala da liberdade sindical, é literalmente uma transcrição da Carta del Lavoro, do Mussolini. Mussolini. Ah, sim, é interessante isso. Todo mundo sabe que a CLT foi influenciada fortemente pela Carta del Lavoro, Uhum. mas É que o Vargas, ele era um sujeito meio curioso, assim, né? Ele parece que ele ia andando pelos espectros políticos ali e ninguém sabe exatamente o que é que ele... apontar o dedo no que é que ele era, né? Mas ele sempre teve um caráter, assim, uma índole ditatorial, né? Então, autoritário, né? é autoritário. porque, na realidade, ele era um caudilho. Exato, perfeito. Ele era um caudilho. Exato. Sim. Ele era um cara que... Como o Franco Salazar. Sim, mas menos ideológico ainda, mais puramente caudilhista, como os caudilhos da América Espanhola, né? Claro, não exatamente a mesma coisa, né? Porque, claro que existem diferenças entre a América Espanhola e o Brasil, mas ele era esse tipo de figura, né? O cara carismático lá que o strongman, né? Aquele arquétipo do cara que manda nas coisas e pronto. Exato. Tem um livro que fala sobre o fascismo, do autor chamado Stanley G. Payne. Ele é inclusive especialista na Espanha, né? O nome do livro é O Fascismo, e ele vai mostrando ali diferentes formas de fascismo, né? Em cada país tem o seu propriamente dito, né? Aí quem tiver interesse, leia lá e faça uma comparação com Vargas. Eu não sei se eu coloco ele como fascista exatamente, não. Mas acho que Sim. Gabriel conseguiu dizer bem que é um caudilho mesmo Um e caudilho. transitava entre vários Entre vários espectros espectros políticos. políticos, né? Mas ele, sim, ele sempre teve uma veia meio totalitária, Exato. ditatorial. E E isso se aflorou depois, né? A partir de 37, né? Com a polaca. Mas Diga. vale a pena falar um pouco antes da questão da Constituição de 34, porque teve alguns aspectos de direito até intertemporal que repercutem até hoje, né? Então, na Constituição de 1891, por influência da Constituição americana, a propriedade dos recursos minerais era do dono do terreno, Sim. né? Então, a propriedade ia do céu ao inferno, como se diz nos livros, né? Então, o cara que era dono lá do pedaço de terra, se tivesse petróleo embaixo, era dele, né? Se tivesse gás natural, diamante, o que quer que seja, era do cara que era dono do terreno, né? Na Constituição de 1934, já começa a existir a propriedade da União das jazidas, né? Então, aquelas que ainda não tinham sido descobertas, automaticamente é propriedade da União. Porém, ficaram resguardadas as minas que estavam em lavra, né, que ficou conhecido como as minas manifestadas, ficou com essa terminologia legal. O manifesto de mina. Quem estava com mina em lavra naquele momento podia manifestar a mina e continuava sendo propriedade do cara. E até hoje existem minas manifestadas que são de propriedade do titular do direito minerário, né? Interessante. Não só isso também, mas as quedas d'água, né? Os potenciais de energia hidrelétrica. A partir de então, todas as constituições vão reproduzir essa disposição. Agora, se não me falha a memória, algumas vão colocar como titularidade dos estados. Mas, assim, pelo menos da ditadura para cá, sempre foi propriedade da União. Outra coisa, agora não me recordo bem se isso foi 34 ou foi 37, da questão do sindicalismo. Os sindicatos podiam ser formados, era como se fosse órgão de Estado, uma coisa meio mista assim. Era 34 ou 37? A partir de 34, se não me falha a memória. Dá um check aí, isso é interessante. Eu tenho um primo meu que escreveu um artigo sobre. Sobre os direitos individuais, né? A Constituição de 34 também criou o mandato de segurança e a ação popular. Sim, outra coisa que é bem importante.
A Constituição de 34 não menciona os sindicatos. Não menciona sindicato. Então não deve ter menciona. sido É da- 37 na mesmo. 37 mesmo, né? 37, Na de né? 37, sim, eles consideram o sindicato como um órgão que exerce função delegada do poder público. Uhum. Né? Mas assim, como o Gabriel falou, a Constituição de 34 fez várias inovações, né? Eu acho que foi a Constituição que fez mais inovações. Até porque pelas tendências políticas também do momento. Ela meio que usou muitas das inovações que estavam acontecendo no mundo, né? Sobre o constitucionalismo. Uhum. Uma Constituição bem inovadora mesmo. Exato. E acho que era um momento muito específico aqui também, que a gente já tinha Código Civil, não é isso? Sim, Já tinha... 16. Não, Código Penal foi de 40, 40, foi de né? 40, foi sobre o Estado Novo. Sobre isso, exato. E é muito interessante quando você vai ver o artigo 121 da Constituição de 34, que é o que dispõe sobre os direitos dos trabalhadores. Assim, você vê que era uma coisa bem produto da época mesmo. Então, por exemplo, no parágrafo 1º, dispõe, dentre outras coisas, dentre outros preceitos da legislação de trabalho, ele diz regulamentação do exercício de todas as profissões. Então, claro, é impossível você botar isso na prática absolutamente, mas está colocando isso como uma norma programática, né? Aham, sim. Poxa, regulamentação do exercício de todas as profissões, você para pensar nisso, coisa completamente fora da realidade, né? Sim. Sim, teve influência da doutrina social da igreja, essa Constituição? Cara, da parte de um ou outro constitucionalista, certo, né? O José Américo participou da comissão. Da TFP. O Dr. Plínio? Dr. Plínio. Acho que ele não era atuante ainda, não. 34 não, né? 34 não. Mas o Dr. José Américo participou da comissão de especialistas para redigir a Constituição de 34. Então, pelo menos essa influência tinha. Mas também tinha o João Mangabeira, que era socialista, né? Então, que já tinha a encíclica Rerum Novarum, né? Que foi importante pra caramba pra... A Rerum Novarum foi no século XIX. Sim, foi Leão XIII. Isso. 40º ano, não lembro exatamente o ano. Pio XI, eu acho. Foi com Pio XI. Mas com certeza deve ter sofrido alguma influência da doutrina da igreja social. Sim, certamente. Porque majoritariamente católico. Na época era bem católico. E a 40º ano foi de 1931. Então, certamente alguém tinha lido. Estava ali em cima já, né? Sim, sim. Tinha acabado de sair. Uma coisa interessante também é que a Constituição de 34 foi a primeira a prever o voto feminino, né? É verdade. Que veio analfabeto depois. também, né? Analfabeto não. Analfabeto só veio na Constituição de 88. Ah, é? Foi. Então, Mas o voto feminino foi só em 34. Na verdade, foi em 32, né? No Código Eleitoral 32. E foi consolidado na 34. Exatamente. Outra coisa interessante também é que a Constituição de 34 foi a nossa única Constituição que previu a existência de deputados classistas no Congresso Nacional. Sim. Então, tinham deputados que eram representantes das categorias profissionais, que é uma coisa que a gente já falou muito aqui, né? Daquela ideia que sempre existiu no direito português, da representação nas cortes pelas corporações. Claro, em 37 já vai ser adotado o corporativismo fascista, né? Que é completamente diferente. Sim. Porque as corporações fascistas, elas na realidade não são uma coisa que vem de baixo para cima, uma coisa orgânica, né? Para baixo, né? É uma coisa que vem de cima para baixo, é o Estado mandando. Que foi o ponto que eu toquei da questão do sindicato. Exatamente, né? O sindicato fascista e o sindicato da Constituição de 37 são um órgão delegado do poder público. Sim, perfeito. Não é uma coisa... É muito interessante o jeito que a Constituição de 37 redigiu isso aí, porque eles colocam a associação sindical é livre, mas tem que ter autorização do Estado e para exercer funções delegadas de poder público. Então, mas a própria Justiça do Trabalho não era tal como é hoje, né? Era bem diferente, era como se fosse um órgão administrativo e não um órgão do Poder Judiciário, né? Na Constituição de 34 ficou estabelecida a Justiça do Trabalho, né? Mas não estava no título do Poder Judiciário. E especificamente ficava ressalvado que não se aplicava à Justiça do Trabalho às disposições do capítulo do Poder Judiciário. Então, na Constituição de 34, estava expressamente excluída, né? Tanto que no artigo 63, que fala são órgãos do Poder Judiciário, aí coloca a Corte Suprema,
deixa de ser STF, né? Deixa de ser chamado STF. Corte Aham, Supremo. Corte Supremo. Os juízes e tribunais federais, os juízes e tribunais militares e os juízes e tribunais eleitorais. Então, Sim, a Daí- Constituição de 34 fez várias inovações aí no âmbito trabalhista. E ela é digna de elogio, né? A Constituição de 34 fez várias inovações e tal. Mas tem uma coisa que ela não foi... Ela não acertou. Que foi... Considerou o Senado Federal como se fosse um poder órgão... moderador, né? Sim. Não era bem um poder moderador, mas era um órgão... É um simples órgão colaborativo da Câmara dos Deputados. Isso foi um retrocesso, na minha opinião. Porque não existiu... a Constituição de 1891 já previa, né, o bicameralismo, e, no entanto, a de 34 meio que extinguiu ali o Senado Federal. Não extinguiu, né, mas meio que... O Senado Federal está previsto no capítulo 5º da coordenação dos poderes. Aí, disposições preliminares. No artigo 88, é disposto o seguinte: ao Senado Federal, nos termos dos artigos 90, 91 e 92, incumbe promover a coordenação dos poderes federais entre si, manter a continuidade administrativa, velar pela Constituição, colaborar na feitura de leis e praticar os demais atos de sua competência. Então, de fato, o Senado, ele tem competências mais restritas, Exato. nesse sentido, né? Fica uma função mais de colaboração, de coordenação, né? Mas é mantido considerado um órgão do poder legislativo, né? Tanto que o parágrafo 2º do artigo 89 dispõe que os senadores têm imunidade, subsídio e ajuda de custo idênticos aos dos deputados e estão sujeitos aos mesmos impedimentos e incompatibilidades. Então, mais uma disposição bem sui generis, né? Que não foi repetida em nenhuma das constituições que veio depois. Nenhuma. Foi inovação ali, na minha opinião, pra pior, na verdade. Mas enfim, aí vem a Constituição de 37, né? Obra de Francisco Campos. Exato. De Chico Ciência. Exato. Chico Ciência. Mas enfim, aquela Constituição foi muito influenciada pelos movimentos totalitários da época, né? Por exemplo, o nazismo, o fascismo, que estava muito em ascensão. Eu acho que o Getúlio Vargas, ele bebeu um pouco dessas fontes, até porque quando ele foi outorgar a Constituição de 37, ele usou um plano ali para dizer que estava havendo uma revolução comunista no país. O famoso Plano Cohen. Exatamente, o Plano Cohen. E foi até o Eurico Gaspar, né, Dutra, que posteriormente seria presidente, que também era um capitão, né? e ele que apresentou ao Congresso, né, se não me engano. O Plano Cohen foi o clássico... aquela coisa, meio que o incêndio no Reichstag, né? Exatamente. Foi um incêndio no Reichstag. O Getúlio Vargas não poderia não ter se baseado no incêndio do Congresso Alemão. Porque você precisava de um pretexto para dar para fazer aquela tomada de poder, né? Aí foi fabricada aquela tentativa de golpe comunista para eles um pretexto conseguirem... não muito original. Isso é muito plausível. O Getúlio Vargas tinha muita relação com o eixo na Alemanha. Curioso notar a quantidade de armamento que vinha da Alemanha pro Brasil. A gente, inclusive, ajudou a Alemanha a se rearmar, né? A gente pegou os armamentos velhos do segundo Reich e comprou tudo isso. Aqui no Nordeste é muito comum ter pistola Luger e fuzil Mauser, mas enfim, nota de rodapé também. Tem um artigo bem interessante na Constituição de 37, que é a impossibilidade do poder judiciário rever decisões do executivo e do legislativo, né? Então, o poder judiciário ficou bem restrito com a Constituição de 37. Na Constituição de 34 já tinha uma disposição que colocava expressamente: é vedado ao judiciário conhecer questões exclusivamente políticas, né? Que é uma disposição que, assim, é razoável, né? Se Sim. você interpretar dentro dos limites do razoável. Sim, claro.
Sendo que não tinha nada de razoável na aplicação dela posterior, né? Exatamente, porque na Constituição de 37, isso vai se tornar muito mais restrito, né? Então, a apreciação de habeas corpus, por exemplo, já pode ser restrita ao alvedrio do executivo, né? Então, Isso. e assim, a Constituição de 37, ela coloca várias disposições no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, colocando assim, ressalvados os casos em lei. Então, por exemplo, o sigilo, a inviolabilidade de domicílio, né? A inviolabilidade de domicílio ela é garantida, ressalvados os casos previstos em lei. Sendo que quem fazia a lei era o chefe do executivo, porque o Congresso Nacional nunca se reuniu sob a vigência da Constituição de 37. Né? Então, quem governava era o executivo por meio do decreto-lei. Isso era expressamente previsto na Constituição, a competência do Poder Executivo de governar por decreto-lei, enquanto o Congresso Nacional não se reúne. Lendo esse livro aqui, que o Gabriel vai ler depois, tem muita semelhança nesse livro aqui, que ele fala das liberdades civis em tempos de guerra, com esse período que a gente viveu, né? O Vargas criou o DOPS, né? O Departamento de Ordem Política e Social. E sob esse pretexto de que a gente estava em guerra, que depois a gente começou, posteriormente, né, entrou em guerra contra o eixo, né? Curiosamente, né? Sim. Curiosamente. Porque era mais vantajoso a gente entrar... Isso bem depois, né? Já na exato. Constituição de 1946. 46 a guerra já tinha acabado, né? Mas antes... Sim, antes, um pouco antes. Porque era mais vantajoso, mas por pouco a gente não entrou no lado errado da guerra. Sim. E tiveram leis, né, de segregação, ou de... segregação mesmo, de descendente de japonês, descendente de Sim. alemão, descendente de Aham. italiano aqui no Brasil. Era muito comum. Como nos Estados Unidos Também, também, também. leis. Exato, o livro toca nesse assunto exato. Mas como o Gabriel aí estava falando, na Constituição, a Constituição de 37 é uma Constituição irrelevante, assim, no cenário político, porque o Getúlio, ele governava através de decretos-leis, né? Uhum. Inclusive, o Código Penal e o Código de Processo Penal foram criados na Constituição, sob a vigência da Constituição de 37. O Código Penal é obra de Nelson Hungria, né? Se eu não me engano, Se não me engano, No capítulo dos direitos e garantias fundamentais da Constituição de 37, até tinha um inciso que dizia: dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal, na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Já tem essa ressalva, né? Salvo nos casos de punição disciplinar. Mas o dispositivo do habeas corpus foi suspenso por decreto. Então, já se vê que... uma anomalia jurídica aí. Um caso jurídico interessante que é da Olga Benário, não é isso? Sim. Ela foi deportada, né? Mas ela estava grávida. Sim, sim. Quem foi? Foi você que estava me falando isso? Não Foi Gabriel? Dos Eu não argumentos lembro. na discussão jurídica sobre o assunto? Não, com certeza não fui eu. Ela estava grávida, salvo engano, ela tinha dupla cidadania, ou era cidadã polonesa, alguma coisa assim. Isso aqui precisa ser checado, tá? Pelo amor de Deus. Eu não me lembro nem quem foi que me falou isso. Mas pesquisa aí, por favor. Um dos juízes falou assim: não, peraí, ela não pode ser deportada porque ela tá grávida. E o bebê é um cidadão brasileiro. A gente não pode deportar um cidadão brasileiro. Mas foi voto vencido e acabou sendo deportada e posta no campo de concentração, não é isso? Isso, ela era alemã, de nascimento. Pronto. Nasceu em Munique. Perfeito. Aí se mudou para o Brasil, né? Virou esposo de Luiz Carlos Prestes. Uhum. E aí, durante o governo Vargas, ela foi deportada. Exato. Pra você ver que era um governo que realmente tinha uma tendência bem totalitária mesmo, não é nem autoritária, né? Sim, Totalitária. Totalitária mesmo. Tanto que previu a pena de morte, né? Sim. Não apenas para crimes militares, mas para quem subvertesse a ordem social. Exato. E tal. Isso é um problema, né? O que é subverter a ordem política e social, né? Exatamente. O que é subverter a ordem política? Como é que você define isso, né? É um tipo penal em aberto, né? A Praticamente, morte né? da legalidade. Exatamente. Exato. A morte da legalidade. Muita legalidade. E mais, né? O inciso 17 do capítulo 122 da Constituição de 37, que é o que trata dos direitos e garantias fundamentais, expressamente prevê o tribunal de exceção, né? Então, os crimes que
os crimes que atentarem contra a existência, a segurança e a integridade do Estado, a guarda e o emprego da economia popular. Então, é muita coisa. Muita coisa, né? Serão submetidos a processo e julgamento perante tribunal especial na forma que a lei instituir. Então, é um tribunal de exceção. Sim, sim. Tá Uhum. deixando isso muito claro. Tinha justiça militar? Tinha, né? Justiça militar. Sim. Na concepção de vocês, justiça militar é um tribunal de exceção? Não. Da forma que existe hoje, com certeza não. Né? Porque é parte do Poder Judiciário. E, assim, tem tudo regularizado lá. A competência é prévia, aleatória, impessoal. Então, da forma como existe hoje, pelo menos, com certeza não. Nessa questão aí do judiciário, o judiciário na Constituição de 37 era aparentemente independente, né? Mas assim, o presidente, Getúlio Vargas, ele poderia aposentar compulsoriamente qualquer agente do Poder Judiciário. Sim. Então não tinha independência nenhuma, na O verdade. governo do estado também passou a ser de interventores, não foi? Mas eu não lembro disso. Sabe dizer, Gabriel? A vastíssima maioria dos estados, eu acho que quase todos os estados foram submetidos à intervenção. Na Sim. hora. Além da famosa coisa da supressão dos símbolos, né? Então, todas as bandeiras dos estados, hinos, escudos, tudo foi suprimido. É verdade. Sim. Isso aí, eu acho que tem mais alguma coisa para falar sobre a Constituição de 37 aí, Gabriel? Que a gente já parte para a Constituição de O Tribunal de 46. Contas foi mantido, né? O Tribunal de Contas Foi mantido. criado na de 37, né? Não, 34. Isso não me falha a memória. O Tribunal de Contas foi mantido, continua existindo. Mas também não é como se o Tribunal de Contas fosse estar auditando muita coisa, né? Pois é. Se o próprio judiciário não tinha muita independência, quem dirá o Tribunal de Contas. Sim. Mas enfim, aí vem a Constituição de 46, né? Que veio, na verdade, com o final ali da Segunda Guerra, né? Todo mundo foi pressionado a acabar com os regimes totalitários do Tem uma coisa do mundo. interessante nisso aí, que muito militar que foi lutar na Itália, né? Voltou com a aversão ao fascismo, né? E ao totalitarismo. Sim. Então tinha o interesse, pô, como é que eu fui lá lutar contra o inimigo fascista na Itália, e o nazista também, né? E aí eu vou voltar pro Brasil aqui e eu vivo num regime que é análogo contraditório. ao que eu fui lutar contra, né? Então os militares, alta patente, Castelo Branco lutou na Itália, né? Sim. Tinham voltaram com uma certa aversão ao estilo de governo, digamos assim, Sim. do Vargas. Era contraditório, Sim. porque internacionalmente o Brasil era um país democrático e internamente um país ditatorial. E mais, Então, né? por isso que começou a pressão para haver uma Constituição democrática, né? Que foi a de 46. Sim, e mais, né? Claro que o Brasil nunca foi o melhor em valorizar seus heróis, mas Naquela época era muito melhor do que naquela época do que melhor do hoje, que hoje, né? E as pessoas valorizavam, né? Sim, O claro. heroísmo dos expedicionários, dos pracinhas, né? E aí como é que você vai exaltar o heroísmo desses caras que foram lá lutar na Itália e enquanto a gente tinha aquilo ali, né? Como vocês bem falaram. Uhum. Então, até na consciência do povo, que sabia reconhecer o heroísmo daquelas pessoas, ficava uma coisa contraditória, né? Mas claro que Sim. o carisma de Getúlio Sim, não deixa de exercer o encanto sobre as pessoas e, eventualmente, ele volta, né? sim. E aí, Eu vou- interessante aí, eu acho que o Bruno com certeza sabe mais do que eu sobre isso, mas o Brasil foi para a guerra porque ele teve os países aqui do continente, eles acabaram condenando os ataques japoneses a Pearl Harbor, né? E aí a Itália e a Alemanha começou a ver o Brasil com outros olhos, né? Assim, Então. um olhar mais hostil para o Brasil. É que o seguinte... Aí o Brasil começou a ser atacado, né, na costa americana e no Caribe. Aí ele teve que revidar. A cobra fumou, né? Exatamente. Finalmente. A questão é que depois de Pearl Harbor, foi 7 de dezembro de 41, a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos. Vargas tergiversava aí entre a aliança com os Estados Unidos ou com o eixo, sobretudo com a Alemanha. Os Estados Unidos ofereceu muita coisa boa pro Brasil, base aérea, e os Estados Unidos também precisava de um ponto de ligação aqui com a América do Sul.
Como o Brasil estava conversando com os Estados Unidos, mas ainda assim mandava muita coisa para a Europa, os U-boats, né, que eram os submarinos alemães, afundaram, se não me engano, foram 2 navios mercantes brasileiros. E matou gente, matou cidadão brasileiro. Isso foi um ato de violência inegável. Exato, e a própria população brasileira ficou indignada com isso, e aí o Brasil acabou declarando guerra contra a Alemanha, e curiosamente foi o único país da América do Sul que enviou tropas, né, para Cerca de 25 mil a soldados, Europa, né? 25 mil homens, isso 25 mesmo. mil homens. Um contingente até alto, né? Não, foi alto sim, Eles realmente várias- entraram na guerra com tudo. vitórias importantes na Itália. Inclusive, o Brasil era a única tropa que não segregava seus soldados. Então, você tinha brancos e negros lutando juntos, assim, não tinha... Os Estados Unidos tinha unidade segregada, né, para negro e para branco. A Alemanha Tinha a tropa nem se dos fala. índios também, né? Exatamente, os A índios. famosa Batalha de Iwo Jima, que tem aquela foto dos Sim, soldados sim. levantando a bandeira, né? Aquilo Uhum. ali foi a tropa dos índios. Exatamente. O Brasil não tinha isso. O Brasil era todo mundo junto e misturado. Como era aqui também, né? E... Bom, foi isso. Eu acho que a guerra foi bem importante, na verdade, para... Sim, aí o Vargas Tempo começou a ser pressionado, né? Houve ali uma pressão interna, inclusive dos próprios militares, né? dos militares e também dos mineiros, né? Eu acho que houve uma manifestação dos mineiros, A se eu não gente me esqueceu engano, de né? falar da Revolução Constitucionalista, né, de 32. É, também. Que isso aí foi um marco bem importante dos paulistas lá, que queriam a Constituição, para Vargas se movimentar para... Foi um ponto bem Sim, importante porque- na elaboração da Constituição de 34. Porque ficou de 30 a 34, uma coisa, né, Vaga, que era Uhum. da cabeça dele, né, na prática. Então, a Revolução Constitucionalista, a ideia era exatamente essa, né, fazer a pressão para que efetivamente surgisse uma Constituição, que É. viesse um governo constitucional. Bom, 46, outra Constituição, um pouco mais liberal, Vargas deposto, não é isso? Isso. Sim, Vargas depois. A Constituição de 46 se baseou em quase tudo nas Constituições de 34 e de 91. Exato. Tinha o Foi intuito, né, de restaurar aquilo que era Exatamente. anterior a 37, né? Então volta praticamente tudo, né, Gabriel, da Exatamente. de 34 O e de problema é que 91. elaboraram a Constituição de 37, de 46, de costas para o futuro, né? Eles só viram o passado ali, se basearam na Exatamente. Constituição de 91 e 34. Exato. Acho que não tem nem muita coisa pra falar, né, sobre 46. Você acha que tem alguma coisa... Então, o negócio de 46, como o Leandro falou, né, é que era uma coisa em alguma medida defasada. E acho que Então, foi nessa que o Dr. Plínio atuou. foi precisamente aí que Dr. Plínio começou a atuação dele, se não me falha a memória. Mas aí o que a gente precisa considerar é, precisamente porque estava uma coisa já meio anacrônica, a Constituição de 46 não durou muito tempo, Uhum. né? Quando chegou... Durou um bocadinho ainda, né? Durou assim... É porque os nossos padrões de durar muito não são como os de um país que é estável. Não, 20 anos na Constituição do Brasil é brabo isso aí. Pô. Porra. Mas enfim, assim, a Constituição de 46 restabeleceu o Estado de Direito, né? E- Restabeleceu também alguns direitos individuais, o MC, o Mandato de Segurança e Ação Popular, que antes tinha sido criado, a 34. Sim, criou também o princípio da inafastabilidade da jurisdição, Sim. que foi uma inovação muito grande. Sim. Eu acho que foi o ponto mais importante, assim, da Constituição de 46. Foi isso. E outra coisa também, né, que a gente vale a pena falar também do parlamentarismo, né, que foi uma fase minúscula da nossa história, que foi uma coisa que foi uma pressão política daquele momento, né, e terminou a gente por um breve momento que foi assim, eu acho que 2 anos, não foi? Uhum. Com um sistema parlamentarista, que nunca foi a nossa tradição, né? Isso não dá certo aqui no Brasil, não. É. Tem um pessoal aí que fala em parlamentarismo. Até o movimento monárquico aqui, me perdoem meus amigos monarquistas, mas, bicho, você insistir em parlamentarismo no Brasil, eu acho insanidade, velho. Eu acho que não tem Não tem cabimento, não. condição, não. Não, com certeza. Primeiro que partido no Brasil não significa nada. Parlamentarismo é coisa de país É. pequeno. Um país como o Brasil não tem... Pequeno que eu digo não é em extensão de território, não. Eu digo em pequeno de cultura, né? Uma cultura só, um povo muito parecido. O Brasil tem muita diferença entre Sim, povos. e mais, né? Tem que ter aquela tradição histórica da coisa. Uhum.
o parlamentarismo no Reino Unido, por exemplo, funciona porque aquilo ali é uma coisa que eles fazem desde sempre. Uhum. Né? Funciona no sentido de eficiência de governo mesmo, né? Sendo que aqui, primeiro, como eu disse, partido não significa nada. Ninguém efetivamente liga tanto assim para a ideologia do partido, né? Então, é só Sim. você ver que o Partido Conservador do Brasil no momento chama Partido Liberal. Sim. E os inúmeros outros partidos que não querem dizer nada, né? Que são o pessoal do Centrão, que Uhum. na prática é quem manda e que na prática eles não têm ideologia nenhuma, né? Um pessoal fisiológico. Pragmático ali, né? Exatamente. São pouquíssimos os partidos no Brasil que efetivamente têm uma ideia, né? Uhum. No Reino Unido você tem os Tories, tem o Labour, né? E, claro, dentro do Partido Conservador tem várias facções, né? Tem o pessoal High Tory, Low Tory, mas, assim, existem linhas gerais da coisa. Você sabe o que esperar ali, né? Você sabe o que esperar. Mas aqui no Brasil seria... É uma crítica que alguns juristas fazem, né? Poderia enxugar mais esses partidos políticos e resumi-los a algumas ideias, porque muitos ali estão defendendo a mesma ideia, a mesma ideologia. Mas aí eu me pergunto se isso seria saudável. Eu acho que, primeiro que você ser obrigado a se filiar a um partido para concorrer, eu já acho, Sim, com certeza. já Isso acho aí que não é o caso. é o primeiro problema do sistema eleitoral brasileiro. Você tem, por exemplo, cargo de vereador, bicho. Por que o cara precisa ser filiado a um partido político para ser vereador? Aham. Não sei se é interessante, não. Quase todos os países permitem a candidatura independente, né? Avulsa, né? E também tem que ver como é que é o esquema para você criar um partido aqui no Brasil, né? Acho que tem um monte de barreira, né? Acho que não é... Sim, tem muitas Não, barreiras. Eu nem sei Não é direito fácil, como não. é que é o procedimento. O direito eleitoral definitivamente não é minha... minha área, Não é minha nossa paixão. área, cara. Você tem que ter uma quantidade de assinaturas absurda. Uhum. Você tem que ter uma quantidade de assinaturas de filiados absurda. Tem que ter em vários estados, né? Então, assim, é uma coisa que na prática barra, né? Qualquer ideia inovadora de surgir. Talvez se, de novo, aquela coisa de descentralização, né? O partido tem que ser nacional, não é isso? Atualmente, Tem que sim. ser nacional. Por Tem que ser. não ter partidos estaduais, por exemplo? Por que não? Só atua em um estado? Se só atua em um estado, exatamente, né? Isso é uma coisa que é uma Mas barreira deve ter algum motivo pelo qual eles só podem atuar nacionalmente. Devem ter, porque eu não sei. Eu não lembro também não sei, eu não vou ficar Não falando sei. aqui porque eu não sei. É. Mas eu não sei se tem motivo não, viu? Eu acho que é uma coisa Só mais daqui da cabeça fisiológica. de quem fez, acabou-se. Eu acho que é uma coisa mais fisiológica mesmo. Mas enfim, voltando para a Constituição de Constituição. 46, eu acho que foi criado, se eu não me engano, o Tribunal Federal de Recursos, alguma coisa assim, que depois, posteriormente foi transformado em STJ, né? E eu acho que um ponto importante também a comentar dessa Constituição é que a Justiça do Trabalho foi integrada como órgão judicial. O judiciário, que antigamente não era, né? Já- Era um órgão administrativo. E já era federal mesmo, né? Já era federal. Eu acho que praticamente é isso, a Constituição de 46. Tem alguma coisa mais a falar, Gabriel, sobre ela? Não, acho que a gente já pode passar para Para 67. 67. Tem que Então, fazer um exorcismo aí, antes de começar a falar. Que isso daí- Rapaz. Enfim, tudo começou com o Jânio Quadros, né? Jânio Quadros. Então, esse tem um aspecto bem importante aí que eu acho que vale a pena mencionar. Existe uma discussão entre a direita e a esquerda brasileira sobre o regime militar, né? O pessoal mais à direita, generalizando, óbvio, fala, não, que foi o regime militar, aquilo foi lá uma revolução. Há quem diga, inclusive, em contra-revolução, né? E o pessoal à esquerda vai falar que foi um golpe de Estado e acabou-se. Na minha concepção, é revolução. Por quê? Por conta do poder constituinte originário que gerou. Na verdade, não é certo se gerou isso ou não, existe essa discussão, né? Mas o Francisco Campos, aí de novo, fazia questão de dizer que era revolução, para poder dar o poder constituinte originário aos constituintes, né? Ou a legislação da época. Então, por que você chamar isso de revolução? Na realidade, era o que eles estavam fazendo para dizer que a mudança jurídica que eles estavam fazendo é legítima. Porque, Perfeito. Isso, na realidade, é um aspecto meta-jurídico. Uhum, Não é um aspecto jurídico. É um aspecto político. Então, o que eles estavam dizendo pronto, nós tomamos o poder, isso aqui é uma revolução, e porque é uma revolução, agora
Então, começou nós do temos zero, o né? poder constituinte. Uhum. Né? Poder constituinte originário, nós não estamos limitados à ordem jurídica anterior. Exato. Agora, eu tenho para mim que é questionável se efetivamente dá para chamar aquilo ali de revolução, Antes né? que dá pra chamar de revolução porque não teve obediência ao regime anterior. É isso que Nesse na minha sentido. concepção, eu não tô dizendo que Agora, revolucionou muita coisa não, porque... sim. E mais do que isso, né? A própria teoria de que a revolução legitima o poder constituinte original. Ah, não, isso é coisa que absurdo, mas absurdo, então né? isso é teórico, né? Eu não concordo com isso não, Não, inclusive. com certeza. Fica bem claro aqui. Porque não é o fato de existir uma revolução por si que torna o poder jurídico Legítimo, que está é. sendo exercido legítimo, né? Uhum. De forma alguma. Sim. E É tanto que em 1891 foi também, da mesma forma, uma revolução, no sentido que derrubou o regime anterior, mas se foi legítimo ou não, aí é outra discussão, né? tem-se dúvidas quanto a isso aí. Que, de novo, não é propriamente uma questão jurídica, é uma questão de política, de legitimidade política. Exato. Perfeito. Exato. Mas aí tudo começou com o Jânio Quadros, né? Ele era paulista e ele tinha ali, ele tinha uma política externa, ele adotou uma política externa muito aberta, né, no cenário internacional, mas assim, ele mantinha relações com países como a União Soviética, China, aí ficou bem escancarado a questão, assim, socialista dele, que ele tinha, Então, ele era chegado porque- ao socialismo mesmo, entendeu? Deu medalha pra Che Guevara. Realmente ele é um cara de esquerda mesmo e tal. Então, é porque o Jânio Quadros, ele era muito sui generis, né? A gente falou que Getúlio Vargas, a né? gente falou que o Getúlio Vargas era um caudilho. Jânio Quadros, eu acho que ele tentou ser, mas não conseguiu, né? Ele queria ser um caudilho. E no caso dele, né? A questão da política externa dele, dá pra gente fazer uma analogia com a questão do movimento não alinhado, né? Non-aligned movement. Que foi um movimento de países de terceiro mundo de dizer, olha, a gente não está nem no bloco americano, nem no bloco soviético. Sendo que, naturalmente, né, vai existir uma tendência maior de favorecer uma política externa de esquerda. Mas o Jânio Quadros, de novo, ele era um cara muito sui generis, não dá para botar ele numa garrafa, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que ele tinha essa política externa muito cordial com os países do bloco soviético, ele também tinha... internamente ele proibiu o jogo do bicho, proibiu rinha de galo, né? Proibiu biquíni nas praias. Então, assim, era um cara que muito peculiar, né? Sim, não pode Fica bater o difícil. martelo e dizer, o cara era comunista, era socialista. Não, O fato é que, realmente não pode mesmo. usando o pretexto de estar combatendo o comunismo e uma ameaça externa, tomaram o poder. E vindo disso vieram vários diplomas, né? A gente legislativos pulou algumas ali, coisas, né? Claro, depois de Jânio Quadros teve Jango, né? Que foi João Goulart. que foi o que levou mesmo ao medo do comunismo e tudo Aí mais. teve aquela manifestação que houve no Rio de Janeiro, né? Com 300 mil pessoas Uhum. nas ruas. Mas o motivo daquela manifestação foi porque o Jango, ele nacionalizou, né, as refinarias privadas do país e também ele permitiu a desapropriação de terras que ficavam envoltas ali a ferrovias e rodovias, né? Aí isso gerou um estopim, os militares começaram a vê-lo como realmente um comunista, muito não sui generis, como o Jânio Quadros, assim, meio explícito, é evidente que ele era. Aí começou o problema. Exato. E vamos lembrar também que a Constituição de 46 já previa timidamente a reforma agrária, né? Então, Uhum. no artigo 147 da Constituição de 46, é disposto o seguinte: o uso da propriedade, isso está no título 4º da Ordem Econômica e Social. O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com observância do artigo 141, parágrafo 16, que é o artigo da desapropriação, promover a justa distribuição da propriedade com igual oportunidade para todos. Então, aí você já tem um movimento bem claro no sentido de Reforma agrária. reforma agrária. Agora, no
no parágrafo 1º do artigo 147, aí, de forma mais clara, né? Para os fins previstos neste artigo, a União poderá promover desapropriação da propriedade territorial rural mediante pagamento de prévia e justa indenização em títulos especiais da dívida pública, com cláusula de exata correção monetária, segundo índices fixados no Conselho Nacional de Economia, resgatáveis no máximo de 20 anos Sim. em parcelas anuais sucessivas. Então, já tem essa disposição aí, mas aí o Jango foi botar isso na prática, né, e levar isso de uma forma mais Efusiva. mais efusiva, né? Aham. Que foi o que motivou o medo do comunismo e tudo mais, e que fez que culminasse no golpe. Mas enfim, aí veio o ato institucional número 1, né? Que cassou direitos políticos. Não, na verdade, O ato institucional número 1 declarou que existiu uma revolução. Declarou que aconteceu uma revolução e que agora o poder constituinte estava nas mãos do movimento revolucionário. exato. O que caçou direitos políticos, na verdade, foi o AI-5 mesmo, Isso, eu acho. Foi Né? as 5, né? Sendo que o pessoal bate nessa tecla dos direitos políticos como se fosse, porque gravíssimo, que não sei o que e tal. Eu não acho que isso foi o mais grave do AI-5, não. O mais grave do AI-5 foi suspender o habeas corpus, pô. Sim. Que aí, volta pra esse livro aqui, do All the Laws But One, que isso é um marco de autoritarismo mesmo, totalitarismo até, você suspendeu o habeas corpus. Num país Sim. que tem essa tradição, né? Sim. Sim. Desde Rui Barbosa, né? De 1890. Saiba que quando você tiver impetrando habeas corpus e ele não tá sendo sequer conhecido, é porque o negócio Porque realmente o negócio tá feio. tá pesado. Sim. Você suspendeu o habeas corpus é dizer, olha, o Poder Executivo pode fazer o que quiser. Exatamente. Na prática é isso, né? O Executivo, o órgão de persecução penal, ele faz o que der na telha dele. Exatamente. E no ato institucional número 1, né, no preâmbulo ficou consignado o seguinte: fica assim bem claro que a revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Este é que recebe deste ato institucional, resultante do exercício do poder constituinte, inerente a todas as revoluções, a sua legitimação. Exato. Então, Não, até porque o Congresso estava todo retalhado ali já, né? Os então- partidos políticos no ato institucional número 2, se eu não me engano, já foram extintos. Acho que tiveram 13 partidos, se eu não me engano. Então não existia Congresso Nacional. Não existia assim. Era Não tinha. um conselho de estado ali. Era um como se fosse negócio. um conselho de Estado. e aqui o professor Ibsen, no livro dele, né, Uhum. inclusive recomendo bastante o livro do professor Ibsen Noronha, História do Direito Brasileiro. Ele é coautor, né? Os Coautor, outros é né? o Rui de Figueiredo Marcos e o Carlos Matias de Figueiredo. Isso, perfeito. Eu tinha esquecido quem eram os coautores. O Rui de Figueiredo ficou com a parte do direito português, o Carlos Matias ficou com a parte do direito colonial, eu acho. Não, do direito do império. E o Dr. Ibsen com a outra parte. Foi o contrário. Acho que foi o Dr. Ibsen que foi com a parte do direito imperial, mas prossiga. No ato institucional número 1, né, fica limitada a data de vigência até janeiro de 66. Né? Então, botava aí meio que uma autolimitação nesse poder constituinte revolucionário. Sim. Sendo que no preâmbulo disse assim: o que houve e continuará a haver neste momento é a autêntica revolução. Ou seja, foi criada uma tese de revolução permanente. A obra do Francisco Campos. Sim. Inclusive a gente esqueceu de falar, né? Que foi elaborado também por ele. Não, acho Pelo que eu Chico mencionei rapidamente. Então, Mas pra deixar bem claro que é importante saber de onde é que veio, né? Claramente por trás disso. O Chico Ciência. Ou seja, a ideia foi, como existe a revolução e a revolução está acontecendo, então o poder constituinte não se esgota. Então, por isso que é juridicamente ilimitado. Né? Continua sendo juridicamente ilimitado até dar Ad eterno, né? Ad eterno. Então, a revolução é eterna, igual Trotsky. Exato. Revolução permanente. Mas aí teve o ato institucional número 3, né? Que estendeu as eleições indiretas também para governadores e prefeitos. Prefeitos não, né? Prefeitos eles Acho que eram nomeados pelos governadores, se eu não me engano. Se eu não me engano, não tenho certeza disso. Mas depois tu pode... Não lembro agora. Também não sei informar, viu? Mas aí veio depois o ato institucional número 4, né? E agora não lembro do 4. Vocês lembram? Não.
Não. Você não fala Ninguém liga, Institucional não. número 4. Ninguém liga. O brabo era o 5 mesmo. O brabo era o 5. Acabou. Então, o ato institucional número 4 disciplinou aspectos da Constituinte que deveria ser reformada e botou a competência, uma competência limitada temporalmente para o presidente de baixar atos complementares e decretos-leis. Mas aí a sim, gente sim. sabe que, por conta da tese da Revolução Permanente, a coisa foi continuando. Né? Aham, sim. Aí veio o ato institucional número 5, que suspendeu os direitos políticos, né? E o habeas corpus, E o habeas corpus Que é o mais também. importante. que isso que é o foi em mais 68, né? Foi em 68. Acho que Não, foi mas o ato institucional foi em 69, né? o 5? Sim, o acho que é 5. verdade. Foi Foi em 69. 68, 13 de dezembro de 1968. Sim, Quase 69. é, Eu tava quase ali, né? 69. Mas foi... Acho que foi o ápice do regime, né? Foi Médici, se não me engano. Isso não, eu acho que foi Costa e Silva. Costa e Silva. Acho que foi Costa e Silva. É. Que acho que quando tava começando a guerrilha ali também, no Araguaia e tal. O negócio sim. realmente tava complicado aqui. Mas aí parte da doutrina considera o ato institucional número 5 como se fosse uma segunda constituição, né? Eu não... Como, acho que assim, faz sentido, parte da não. doutrina fala que... Porque mudou muita coisa. Então, mas eles falam isso... compreensível porque ele mudou muita coisa. Isso, mas eu acho que é mais no sentido de que foi, sei lá, foi ali um marco de autoritarismo ali, sabe? Como se Sim, fosse sim. uma... Então, aí, de novo, aquilo ali foi um ato político, não foi um ato jurídico. Exatamente, Não foi um ato político, né? E assim, claro, a Constituição, ela é um documento que sai de um ato político, mas que estabelece uma ordem jurídica. Uhum. O AI-5 ele não estabeleceu ordem jurídica, ele estabeleceu uma ordem não jurídica, né? No sentido de permitir o arbítrio, né? Sim. Então... mas da mesma forma que a Constituição tira e põe o habeas corpus, se é de originário, por que isso já estava no poder originário aí ad eterno, então, dentro mas... da lógica jurídica? Então, mas aí que tá, né? Porque uma ordem jurídica, ela precisa estabelecer um sistema de legalidade. Não faz o que quer, não é? não é uma coisa... para uma coisa ser chamada de ordem jurídica propriamente, precisa existir um sistema de legalidade, precisa existir normas prévias impessoais, né? Uhum. Que são conhecidas por todos. Não digo nem pessoais, né? Para ser considerado minimamente existente um sistema jurídico, precisa existir normas prévias que vão ser aplicadas de forma uniforme. Sim. Né? Sim. Uhum. Se um documento não está criando isso, ele não pode ser criador de uma ordem jurídica, nem que seja uma ordem jurídica injusta. Uhum. Né? Estou falando no plano da existência. Né? O Lon Fuller, ele tem uma tese bem interessante de direito natural processual. Né? Procedural Natural Law, que ele chama. E essa Procedural Natural Law diz respeito a essas coisas que são as condições mínimas para que uma coisa exista como sistema jurídico, né? Que existam regras, que essas regras sejam conhecidas pelos seus destinatários, né? Que essas regras sejam previsíveis, que não sejam retroativas. Então, uma coisa como o AI-5 não está seguindo esses princípios, então não está criando uma ordem jurídica. Uhum. É um ato puramente político. Certo, perfeito. Nesse sentido é que eu acho que a gente tem que interpretar essa coisa, né? Não é um documento jurídico, é um documento político, ponto. Uhum. Né? A Constituição de 67 cria uma ordem jurídica, claro que não vai ser seguida sempre, né? Mas ela está criando uma ordem jurídica, inegavelmente, né? E é isso que faz que possa ser chamada uma Constituição, né? Por mais que, de novo, por mais que não tenha sido seguida essa ordem jurídica, mas está criando. Não tenha ali, sido liberal, tanto quanto eu queria, né? Exatamente. Está existindo uma ordem jurídica ali. O AI-5 nem isso. Né? Então, por isso que não dá para chamar de Constituição. O ato institucional número 5, né? Na verdade, não foi bem ele que alterou substancialmente a Constituição de 67. Foi a emenda constitucional número 1. Foi um ato falho meu. Enfim. Mas é isso, pessoal. A gente vai deixar para falar sobre a Constituição de 88 num próximo episódio, porque dá muito pano para manga. E a gente vai deixar para falar... Assim, defendendo a nossa proposta, a proposta foi mantida, né? A gente quis falar de história das constituições. Então, chegando até 69, né? E também... A história tá feita. O 88 é o atual. A gente tá tentando deixar os episódios não tão longos, ali na faixa de 1 hora, né? Pra ficar... Exatamente. Tá tranquilo de escutar.
E a proposta era tocar nos pontos principais, assim, o que a gente achava mais interessante dessa Sim, Constituição. exatamente. A nossa E agora a gente pede o feedback de vocês, claro, né, para dizer se vocês estão gostando desse formato, se querem vídeos mais longos, mais curtos, para que a gente saiba também nortear a nossa atuação. Exato. Exato, o feedback é muito importante pra gente. E se a gente falou alguma besteira aqui, nos Por corrija Nos favor, corrijam, por favor, por gentileza. corrijam. publicamente. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.